Olá, meus irmãos, tudo bom? Estamos aqui reunidos mais uma vez, mesmo que à distância, mas estamos aqui para aprender mais uma vez um pouco mais da Palavra de Deus, e hoje nós estamos iniciando a nossa nova revista e especificamente na aula de hoje a gente vai começar com as duas primeiras lições neste mesmo vídeo, ou seja, a gente vai falar aqui sobre a lição 1, que é recomeçar é um grande desafio, e também logo em seguida a lição 2, que é lançando as bases. Ao estudar esse tema, eu vi o quanto esse tema é atual, né? E graças a Deus por isso que a gente pode refletir sobre os tempos de hoje baseado na palavra de Deus, né? Então vamos lá. A lição 1 diz o seguinte: recomeçar é um grande desafio, é o tema da mensagem. O autor ele usa o exemplo aqui de Esdras e Neemias, né, dentro desse contexto sobre recomeçar, né, e fala durante o período da reconstrução da cidade de Jerusalém, sobre os desafios de recomeçar. Ele vai permear, né, sobre esse contexto da história, onde fala que de uma cidade destruída, né, de um povo disperso, que não é muito diferente de hoje, né, e um povo distante de Deus, né? Então, vai tratar um pouco sobre essas questões aqui, dentro do ponto de vista de recomeçar. A gente está começando um novo ano, né? Estamos aí em janeiro de 2021 e todos nós temos algo para recomeçar. Eu me lembrei agora de uma postagem, né, que colocaram nas redes sociais recentemente, que falando que em 2019, quando encerrou 2019 e começando o ano 2020, todo mundo colocava assim: 2020 vai ser diferente, 2020 é o ano da vitória, 2020 é o ano disso, daquilo outro, e no entanto aconteceu tudo o que aconteceu em 2020. Então, nessa postagem falava que em 2021 estava todo mundo com medo de criar certas expectativas para 2021, mas isso leva a gente a pensar, né? É momento de recomeçar, momento de reconstruir, conforme o tema proposto dessa lição. E vamos ver aqui que a gente não precisa ter medo de recomeçar. A gente não precisa se deixar levar pela situação à nossa volta para que isso não venha nos impedir de recomeçar, né? Bom, o primeiro ponto dessa lição sobre recomeçar um grande desafio, o primeiro tópico que o autor destaca aqui é reconhecer onde foi que errou. Ele começa aqui dando o exemplo de Esdras e Neemias, falando que eles foram servos de Deus, usados para coordenar um povo e gerenciar a reconstrução, né, de Jerusalém. E quem eram eles? Vamos falar aqui basicamente quem era Esdras e Neemias, né? Basicamente, bem resumidamente, Esdras ele era um escriba, ele conhecia da lei e liderou uma parte dos judeus que saíram da Babilônia de volta para Jerusalém. E por estar numa posição de líder, né, coordenando, dirigindo um povo, e também por conhecer das leis, era mais um motivo por ele clamar a Deus por aquele povo, né? Neemias, quem era Neemias? Neemias ele chegou a Jerusalém 13 anos depois, mais ou menos, do que Esdras. Esdras chegou primeiro, né, saindo do exílio, e logo depois, uns 13 anos depois, mais ou menos, chegou Neemias. Foi muito importante, né? Neemias foi muito importante na reconstrução da cidade, fisicamente, né, estrutural, assim, fisicamente a cidade, e também na reorganização do povo juntamente com Esdras. Foi nomeado governador de Jerusalém e com isso teve mais autoridade para colocar em prática os seus projetos, né? Então ele era ainda uma autoridade, ele passou a ser governador. Foi nomeado governador e em seguida ele chegou a ser perseguido, debocharam de Neemias quando ele apresentava suas ideias, seus projetos de reconstrução da cidade, simplesmente porque ele se dispôs a reconstruir a cidade. Até mesmo alguns do próprio povo não acreditavam nos planos e nos projetos de Neemias. Mas Neemias não desistiu e, junto com Esdras, trabalhou para que o povo voltasse a Deus, para que fosse reconstruído em todos os sentidos, né? Providenciou que todos fossem ensinados na lei de Moisés
e monitorava o ensino. Então a gente vê como Esdras e Neemias foram servos de Deus, muito importantes na reconstrução de Jerusalém, né? Cada um com características diferentes, com papéis diferentes, mas que somaram as forças em prol da reconstrução da cidade de Jerusalém, do restabelecimento do povo de Deus, né? Para eles era nítido que todo o sofrimento que o povo passou era consequência de uma vida de pecado e de desobediência a Deus. Isso eles tinham total certeza. Apesar de pessoas diferentes, eles tinham total convicção de que tudo que o povo passou no exílio, né, de terem sido derrotados, escravizados, etc., era consequência de uma vida de desobediência, de pecado. E por isso aí a preocupação deles recomeçarem, mas voltando o povo para Deus, né, na direção do Senhor. Portanto, para recomeçar, segundo esse tópico dessa lição, o autor ele destaca aqui que se faz extremamente necessário reconhecer os erros, avaliar a si mesmo, rever aonde errou. Esdras e Neemias eles tinham convicção de que aonde o povo tinha errado era com relação à desobediência a Deus. Por isso que o povo sofreu. Esse era o momento de rever, de avaliar. E que nesse ponto, trazendo para a nossa reflexão, que nós possamos avaliar o que a gente errou, o que a gente pode melhorar em relação ao ano passado, ou em relação à nossa própria vida, um novo ano, uma nova oportunidade, novos planos para recomeçar. Aonde que a gente errou, aonde que a gente pode melhorar, né? Não dá para recomeçar sobre fundamentos errados. Não dá para recomeçar sem corrigir aquilo que foi passado, né? Aquilo que foi vivido. E Esdras e Neemias, eles tinham um coração assim. Eles tinham esse coração consciente de que era preciso consertar, sobretudo diante de Deus, para que algo novo pudesse ser vivido. Eles tinham esse coração humilde. Eles tinham esse coração disposto a recomeçar, a se arrepender. E notem que eles não eram pessoas qualquer. Por que eu falo isso? Porque geralmente, ainda mais em trechos bíblicos, a gente vê que muitos dos reis e autoridades tinham tendência a serem soberbos, por causa do poder que eles tinham, né? É um risco que se tem da pessoa quando tem o poder, né? Ela ser uma pessoa soberba e arrogante. E Neemias e Esdras não eram pessoas qualquer. Então, isso é um grande destaque na personalidade deles como servo de Deus. Apesar do poder, do reconhecimento, da autoridade que eles tinham, eles eram pessoas humildes. E como que a gente vê isso? Aonde que a gente vê isso? Por exemplo, em Esdras, capítulo 9, no versículo 6 e 7, diz assim: E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Ou seja, aqui em Esdras a gente vê um reconhecimento de que eles estavam em pecado e por isso foram entregues nas mãos dos inimigos, dos opressores. E Esdras ele reconhece que depende de Deus, ele busca em Deus uma solução. Em Neemias, capítulo 1, versículo 7, diz assim: De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Ou seja, mostrando um sinal de humilhação, reconhecendo que, olha, podemos ser numerosos, podemos ser poderosos, mas só o Senhor que pode nos livrar dessa situação. Somos um povo aqui que estamos reconhecendo que nós erramos e por isso nós carecemos da sua graça e da sua misericórdia. É o que diz dentro do contexto, nas entrelinhas. E aqui a gente vê um pouco da personalidade de Neemias e Esdras, né?
um coração quebrantado, um coração que reconhece aonde o povo errou, um coração que reconhece que precisa se consertar, um coração que reconhece que Deus está acima dele, um coração contrito, quebrantado diante de Deus, onde ele fala: Deus, a gente pecou contra ti, as nossas iniquidades são muitas, né? Isso é um sinal de uma pessoa, de um coração humilde, que reconhece que há um Deus acima dele. E dentro desse ponto, desse contexto aqui que estamos falando, queria reforçar aqui dizendo que é necessário a gente reconhecer os nossos erros. É necessário a gente se retratar. Se é dentro de uma questão familiar, é necessário conversar, é necessário consertar a situação, acertar para que possa seguir adiante de maneira saudável. Se é dentro do ponto de vista financeiro, é necessário colocar as coisas em ordem. Se é do ponto de vista ministerial, é necessário acertar as coisas para que possa continuar prosseguindo. Se é do ponto de vista espiritual, é preciso deixar as velhas práticas para que eu possa experimentar mais de Deus. Então esse é o principal ponto para recomeçar. Para recomeçar, eu não posso ignorar o que eu fiz de errado. Eu não posso ignorar o que está errado. Eu tenho que consertar, reconhecer o erro, assim como no exemplo de Esdras e Neemias, para que aí sim eu possa prosseguir, seguir adiante e crescer. O segundo ponto nessa lição sobre recomeçar é um grande desafio. O segundo ponto é vencer as frustrações, medo e a acomodação. A gente está aqui falando de sentimentos. Ou seja, para recomeçar, nem sempre temos que enfrentar fatores externos, ou seja, fora de nós. Mas também os inimigos internos, ou seja, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por exemplo, falando do medo aqui, que foi bem destacado pelo autor, o medo. O medo, ele impede de ir adiante, de superar os desafios, a adversidade. Por exemplo, para aquele povo, apesar da situação ruim, era algo estável. Eles estavam exilados. Eles viveram uma situação ruim, o ambiente que eles estavam não era o melhor, mas estava estável. É aquela famosa expressão, tá ruim, mas tá bom, sabe? Já ouviu isso de alguém? É tipo isso. Então, com isso, o medo, sair da Babilônia poderia gerar esse medo do algo novo. Como é que vai ser o trajeto? Como é que vai ser a viagem? Porque a viagem era longa. Alguns estudos dizem que era mais ou menos 1.600 quilômetros. Isso sem carro, sabe? É muita coisa. É uma distância muito grande, é perigoso, os salteadores no meio do caminho, o sol, os perigos do deserto, enfim. Então poderia gerar esse medo no coração, porque muitos não quiseram ir. Então, o medo não pode paralisar a gente. E aí poderia, além desse sentimento, poderia gerar o medo de, será que vai valer a pena sair daqui da Babilônia para reconstruir uma cidade, sabe? O medo, ele impede as pessoas de enxergar uma nova possibilidade. Então, para recomeçar, a gente não pode ser dominado pelo sentimento de medo. Sentir o medo é um sentimento natural. A gente não pode suprimir isso, sufocar esse sentimento. Mas o que a gente não pode deixar que esse sentimento me trave por completo. O medo, ele me impede de enxergar uma nova possibilidade. O medo, ele me impede de arriscar. O medo me impede de me lançar mais sobre a vontade de Deus e deixar que Deus faça algo sobrenatural, algo que precisa ser feito. Então o medo não pode nos paralisar. O autor, ele fala aqui sobre a frustração também. No caso do povo, eles tinham sido derrotados e destruídos por Nabucodonosor. Ou seja, a frustração que o autor fala aqui está relacionada a traumas do passado. Talvez ainda tivesse gravado nas mentes das pessoas a derrota, sabe? Que aí impediria esse povo de se reerguer, sabe? A sensação de frustração, o trauma do passado. Enfim, é preciso se desapegar do passado para que consigamos ir adiante. Então a gente vê aqui que é preciso largar o medo, deixar o medo de lado, deixar as frustrações do passado, todos aqueles sentimentos internos que impedem da gente prosseguir. E por último ele fala sobre a acomodação.
Como eu falei, o povo, bem ou mal, eles estavam estáveis lá na Babilônia. E para recomeçar significa muitas vezes ter um esforço para sair de uma zona de conforto que às vezes nem é tão boa assim. Às vezes a gente se acostuma com coisas que nem são tão boas assim. Enquanto Deus quer mostrar coisas melhores para a gente. Quer dar novos sonhos, novos planos, novos projetos. Então, sair de uma... recomeçar é sair de uma zona de conforto, ter a disposição de enfrentar essas barreiras internas. Nem todos os exilados voltaram de primeira para Jerusalém. Somente aqueles que, conforme diz no trecho bíblico, que o Espírito de Deus despertou. Está escrito lá em Esdras, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versículo 5. Ou seja, o despertamento do Espírito Santo ele é fundamental para um recomeço bem-sucedido. Por isso a importância de se estar diante de Deus, segundo a sua vontade, buscando sempre ser cheio do Espírito Santo, para que a gente possa estar mais sensível a ouvir a voz de Deus, a sentir o direcionamento de Deus. Quando nós somos despertados por Deus, esses e outros sentimentos, medo, frustração, acomodação, eles não podem mais nos impedir de prosseguir. Eles não podem mais impedir de caminhar. Portanto, que nós estejamos cada vez mais imersos na presença de Deus, mergulhados na presença de Deus, para que quando Deus der a ordem, para que quando Deus der a palavra, nada nos impeça, para que o medo não nos domine, para que as frustrações, os traumas do passado não nos impeçam de prosseguir. Vamos deixar aquilo que nos traumatizou, aquilo que tentou destruir, assim como na história do povo, deixa para trás, vamos seguir algo novo. Temos aí um novo ano, uma nova oportunidade de recomeço. O terceiro ponto dessa lição diz: confiar em Deus e planejar as ações. Esdras e Neemias tinham temperamentos e planos bem diferentes. E isso resultou em ações diferentes. Mas ambos tinham em comum a confiança em Deus. Recomeçar às vezes irá esbarrar nas nossas limitações e inseguranças. Mas quando os planos são de Deus, não precisamos temer, temos apenas que ser obedientes. Neemias e Esdras eles tinham temperamentos diferentes, tinham posições diferentes, tinham estratégias diferentes, mas ambos eram tementes a Deus. Nós somos diferentes, cada pessoa é diferente uma da outra, mas isso não significa que são pontos negativos, pontos opostos. Podemos caminhar juntos, mesmo com as nossas diferenças, mas que tenhamos em comum temer a Deus, obedecer a Deus. Até mesmo dentro de uma casa, dentro de uma família, há suas diferenças. Marido e mulher são diferentes, têm temperamentos e personalidade diferentes. Filhos, então, quando é adolescente, então, aí que, enfim. Mas isso não impede de se caminhar junto. Através da vida desses homens de Deus aqui, podemos ver também que a base para um planejamento bem sucedido, para uma execução de um plano bem sucedido, para um recomeço bem sucedido, é temer a Deus, é confiar no Senhor, ser obediente a Deus, ao direcionamento de Deus. Amém? A conclusão dessa lição, que eu consegui resumir bem aqui, podemos dizer que o seguinte, que recomeçar nunca é fácil. Reconhecer o erro, reconhecer e se retratar, consertar uma situação não é fácil. Às vezes a gente acha que vai se expor, que vai ser pior, remexer uma coisa que já ficou no passado, enfim, mas é necessário consertar. Recomeçar não é fácil. Precisamos enfrentar os perigos internos e os externos.
Contudo, a gente não pode desistir de viver o melhor de Deus. Certamente, o que foi vivido aqui pode ter sido bom ou ruim, não sei qual foi a sua experiência, mas certamente Deus quer nos revelar coisas maiores, planos melhores ainda para a nossa vida. Certamente Deus tem coisas novas para todos nós. E é isso que a gente tem que ter em mente. Para recomeçar, é preciso retratar aquilo que ficou para trás, reconhecer o erro e confiar no Senhor, se apegar no Senhor, deixando as coisas do passado para trás e buscando viver as coisas novas. Bom, meus irmãos, então, depois de toda essa reflexão sobre recomeçar, a gente segue para a lição número 2, que diz lançando as bases. É uma lição que complementa a lição 1 que acabamos de refletir, então vamos ficar bem atentos que o autor ele segue o mesmo contexto de Esdras e Neemias, que inclusive o texto base é o seguinte, vamos ler logo no início. Capítulo 3, versículo 8 ao 13. Diz assim: E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Então se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadac, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo e da alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Glória a Deus. O que essa lição ela tenta nos dizer, né? Já é bem sugestivo, autoexplicativo, né? Lançando as bases. Com base nesse texto, aprendemos qual deve ser a nossa prioridade, o que deve ser mais importante. Os remanescentes priorizaram restaurar a casa e o altar do Senhor. Quando a adoração, a submissão a Deus é a prioridade na nossa vida, seremos abençoados naquilo que viermos a fazer. A primeira coisa que essa lição já deixa como destaque é a gente priorizar a vontade de Deus. A gente priorizar a adoração a Deus na nossa vida. E aí vem o primeiro ponto dessa lição. Quando lançamos as bases, Deus envia os recursos necessários para começar. Jerusalém ela estava destruída. E como reconstruir um templo se toda a cidade estava devastada, destruída, né? Mas Deus honrou o coração adorador e quebrantado daquele povo. Em meio a tudo isso, nos anos de aproximadamente 538 a.C., o rei Ciro, ele derrotou a Babilônia e um de seus primeiros atos oficiais foi autorizar o retorno do povo a Jerusalém. E além disso,
ele devolveu todos os utensílios usados no templo do Deus de Israel. Ou seja, parte do povo já estava retornando a Jerusalém. Só que eles encontraram um cenário destruído. E como reconstruir uma coisa do nada? Eles se lançaram em adoração, em reconhecimento que eles precisavam reconstruir. E a primeira coisa que eles precisavam reconstruir era a casa de Deus, mesmo sem ter nada, mesmo sem ter recurso. Eles se colocaram à disposição de um ato profético ali, um ato de fé, e eles se colocaram ali priorizando a reconstruir a casa de Deus, mesmo sem tantos recursos. E algum tempo depois, Deus envia esse recurso. Como? Vem o rei e destrói a Babilônia, derrota a Babilônia. O rei Ciro, conforme relata lá em Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 11, conta sobre essa história. E esse rei, o rei Ciro, quando ele vence sobre a Babilônia, uma das primeiras coisas que ele faz é devolve esses utensílios. Devolve isso, sabe? E logo depois ele faz com que os demais que não tinham ido, retornado a Jerusalém, que eles voltassem para Jerusalém. Ou seja, esse trecho ele mostra que, mesmo sem tanto recurso, quando a gente prioriza a vontade de Deus, Deus envia o recurso. Deus ele age a nosso favor. Deus ele honrou a devoção, a adoração, a humilhação desse povo. Em meio a tudo isso, Deus levanta este rei para que um recurso para a reconstrução fosse providenciado. Esse fato histórico mostra que Deus envia o recurso necessário quando colocamos Ele, Deus, como prioridade em nossos planos. O segundo ponto que vale a pena destacar aqui, que é o segundo ponto dessa lição, diz que quando lançamos as bases, é imperativo usarmos instrumentos adequados. Nós servimos a um Deus de ordem e disciplina. E o autor aqui nessa lição, ele faz uma ilustração usando os EPIs, né? Os equipamentos de trabalho que são usados para proteger os profissionais de possíveis riscos, né, de possíveis acidentes. Né? O profissional ele tem que usar aquilo na sua função, durante a sua atividade, para que ele não se machuque. E nesse período de pandemia ficou muito evidente a necessidade desses utensílios, desses equipamentos, e serem bem usados. Ou seja, a máscara ela tem que cobrir corretamente o rosto, não pode ficar abaixo do nariz, senão ela não funciona, não tem finalidade, enfim. Ficou muito claro o uso desses EPIs, principalmente para os profissionais da área da saúde, nesse período de pandemia. E o autor ele faz essa ilustração com relação a esses utensílios. Para esses profissionais, para que esses profissionais eles pudessem desempenhar bem as suas funções, eles tinham que usar esses utensílios. É isso que, em outras palavras, o autor ele tenta dizer. E em relação a esse trecho bíblico que nós lemos, o que isso tem a ver? O que essa ilustração traz para nós? Em relação a esse contexto dos exilados, para que eles tivessem sucesso na reconstrução da cidade e restabelecimento do povo, eles precisariam ser organizados, obedecer aos padrões dados por Deus. É importante estarmos munidos de equipamentos terrenos? Sim. Mas não podemos esquecer do que é espiritual, que é seguir uma disciplina, uma ordem, uma reverência, uma obediência a Deus. Esse é o nosso EPI. Esses são os nossos utensílios, nossos equipamentos. Para que possamos fazer uma base bem fundamentada, bem sólida, precisamos usar os equipamentos corretos. E a nossa base, a gente não pode esquecer. Temos que priorizar Deus. E temos que usar corretamente daquilo que Deus nos orienta. Deus é um Deus de disciplina, de ordem e que se agrada da nossa obediência a Ele. Que tenhamos isso em mente e no nosso coração, para que consigamos criar uma base sólida. Diante de um novo recomeço, como foi falado anteriormente, precisamos levar a sério as coisas de Deus. Não podemos
andar brincando com o pecado, brincando com o que é errado. Aquilo que é certo, o que é errado, é errado. Que saibamos fazer essa diferença e ter esse temor, que as coisas de Deus elas não são brincadeira, devemos levar a sério, não podemos brincar com aquilo que é de Deus. Porque a consequência do pecado foi o que resultou na derrota daquele povo. A consequência do pecado foi a derrota física e moral daquele povo. Mas com a permissão do Senhor, mediante a disciplina e a orientação dada por Deus, foi que eles se reergueram. Eles pereceram por conta do pecado, mas se reergueram mediante a disciplina que Deus repassou, orientou ao povo. Caminhando para o terceiro ponto. O terceiro ponto diz: quando lançamos as bases, as lágrimas de tristezas são contidas pela alegria do recomeço. Ou seja, a alegria do recomeço faz a gente esquecer a tristeza, aquilo que nos fazia chorar. No versículo 12 e 13 diz o seguinte, nesse capítulo 3 de Esdras, versículo 12 e 13 diz: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. 13. De maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo e de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes com que o som se ouvia de muito longe. O que isso nos faz refletir? O choro nem sempre é um sinal de fraqueza. É algo que às vezes pode ser desencadeado por vários sentimentos, por várias questões emocionais. O choro ele alivia a angústia, a aflição. E neste caso, cerca de 500 mil pessoas estavam reunidas ali, estavam ali celebrando, emocionados com a reconstrução, o início da reconstrução do templo. Os mais velhos, talvez, tenham chorado por conta dos traumas vividos, pela destruição e agora enxergando um recomeço. Os mais novos, talvez, deviam ser esses que jubilavam tão alegremente. Talvez eles estivessem chorando e jubilando porque muitos deles, do próprio povo, nem acreditavam que seria possível recomeçar. Uma mistura de tristezas e alegrias, mas a verdade é que tinha um recomeço e que o passado começava a ser superado. Não há nada de errado em expressar as nossas emoções. O que nós não podemos fazer é permitir sermos guiados somente pela emoção. Mas sorrir e chorar faz parte da nossa natureza. Assim como na história desse povo, que a gente possa se empenhar nos propósitos de Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa alegria, que possamos permitir ter essa explosão emocional de alegria como resultado da satisfação em fazer a obra de Deus. Que o recomeço seja motivo de júbilo, mesmo que o motivo inicial da nossa história tenha sido trágico, como na história desse povo. O que resultou nesse recomeço foi uma queda. Eles caíram, perderam, eles pereceram por conta da quantidade de pecados. Mas aquilo ficou para trás, eles estavam recomeçando. Que o nosso empenho em recomeçar, que o nosso empenho em fazer a vontade de Deus, que o nosso empenho em querer agradar a Deus seja de todo o nosso coração, a ponto da nossa alegria transbordar. Nem que para isso eu chore de alegria, mas que possamos nos dedicar e nos empenhar com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento para fazer as coisas de Deus. E que possamos concluir, terminando essa lição, refletindo sobre o seguinte: nós vemos que quando há um desejo de recomeçar, devemos fazer de maneira correta.
que é buscando o reino de Deus. O povo que voltou do exílio babilônico priorizou Deus e o resultado foi uma restauração completa. Então, dentro desse olhar, desse prisma, como diz o autor ele fecha com 3 frases aqui que eu gostaria de repetir junto com os irmãos. Essas 3 frases estão na sua revista. A primeira: Deus usa qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos e envia os recursos necessários. A segunda frase: Deus quer de cada pessoa uma postura correta diante da execução da sua obra. Aquilo que Deus propõe para a gente deve ser feito conforme a vontade dEle, com ordem, com decência, com disciplina, com temor a Ele. E a terceira frase: Deus não pode ser limitado pelo tamanho da estrutura de um templo ou por um espaço físico. Não há barreiras para o nosso Deus. Ele pode reconstruir um templo, uma cidade inteira. Acima de tudo, Ele pode reconstruir vidas, reestruturar vidas marcadas pelo passado. Não há limite para o nosso Deus. Que possamos ter o desejo de recomeçar, se necessário, mas fazendo de maneira correta, sem esquecer os princípios de Deus. Entendendo que a vontade de Deus ela sempre estará acima das nossas vontades. Amém? Que possamos refletir sobre isso, que para esse ano de 2021 possamos ter em mente que, se for necessário recomeçar, que venhamos recomeçar da maneira correta, temendo a Deus, obedecendo a Deus, seguindo a sua vontade, buscando fazer a sua vontade, que nosso coração possa se agradar em Deus. Que possamos deixar de lado o pecado, deixar de lado aquilo que desagrada ao coração de Deus e buscar fazer a sua vontade e nos empenhando com toda a nossa alma, com o nosso ser, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe. Eu queria orar nesse momento com você, mesmo que distante, mas que essa palavra possa trazer reflexão, possa trazer transformação e gerar frutos em nossas vidas. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que foi feito até aqui, por tudo que foi lido, por tudo que o Senhor trouxe ao nosso entendimento. Deus, que nada se perca, que em nome de Jesus essa palavra, Pai amado, possa trazer uma reflexão consistente para nossas vidas, para este ano que estamos iniciando, diante dessa proposta, Pai, dessa lição que fala sobre recomeço e bons fundamentos, sobre ter uma base sólida. Meu Deus, que possamos ter o desejo de recomeçar, sim, mas da maneira correta, deixando aquilo que é errado para trás. E que possamos criar bases, alicerces, Pai, firmados em Ti e não nos nossos próprios planos, na nossa própria força, porque podemos perecer. Os nossos planos são frágeis, meu Pai, nossos planos são enganosos, Deus, mas os Teus planos, a Tua vontade para a nossa vida, essas sim são maravilhosas para nós. Que possamos aprender a confiar em Ti, a seguir a Tua direção e a Tua vontade, entendendo sempre que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa cada lar, Senhor, que estará assistindo a esse vídeo, que em nome de Jesus, Pai, que aonde for transmitido, que o Teu Espírito Santo entre, Pai, aonde este vídeo for transmitido, que o Teu Espírito Santo invada cada coração, trazendo transformação, Pai, em nome de Jesus, Deus, é o que te pedimos aqui em concordância, agradecemos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.